Que o Brasil vai deslanchar, nós já sabemos. Por mais que a facção criminosa que comandou o país nas últimas décadas tente atrapalhar, este gigante país que estava em coma induzido vai se levantando e vai prosperar. Falamos aqui ontem sobre a obsessão do ministro da Economia, Paulo Guedes, em resgatar o Brasil do atoleiro e transformar essa rica nação em um país desenvolvido. Claro que o Congresso vem atrapalhando, atrasando e criminosamente desidratando as propostas originais do ministro, como estamos presenciando na reforma previdenciária. Mas este país vai dar certo. Para isso, contamos com um presidente comprometido com os brasileiros e uma equipe de governo espetacular, preparada para nos entregar a nação que sempre sonhamos. Previdência, privatizações e simplificação de tributos são pilares do governo, e a corrupção, somada à expansão dos gastos públicos, marca registrada da era petista, são o mal maior, como disse Guedes. A dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. Paulo Guedes já dizia antes da eleição de Bolsonaro: o segredo é mais Brasil e menos Brasília. O ministro já tem pronto o projeto que vai tirar do comando do Estado tudo que pode ser benéfico ao bolso do contribuinte. Um levantamento indica que Guedes está preparando um programa de privatizações que deverá render ao Brasil pelo menos 450 bilhões de reais. O levantamento levou em conta operações de privatizações, desenvolvimento, abertura de capital e venda de participações minoritárias de estatais e suas subsidiárias. Veja, você diz, o obstáculo à privatização nunca foi em si o fato de que ideologicamente as pessoas não queriam, nunca foi isso. A escolha nunca foi essa, a escolha sempre foi assim. Você diz assim, você vai abrir mão de uma empresa que é do Brasil e você vai dar isso para alguém. E isso é uma falácia, porque na verdade, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais simples, onde é que foi o mensalão? Foi no Correios. Correios, a carta chega atrasada, a empresa está dando um déficit enorme e o fundo previdenciário teve um problema enorme aparentemente de recursos. Então, eu acho que seria bom para os próprios carteiros se o emprego fosse realmente estável, os salários subissem, a carta chegasse em dia. Então, da mesma forma, o Petrolão foi na Petrobras. Aí você vê o problema lá do PMDB, eles dizem que foi na Caixa Econômica Federal, acusações que foram feitas lá ao Cunha, etc., na Caixa Econômica Federal. Então você vê que os recursos, na verdade, não estão com a população. Os recursos, o benefício está indo ao povo. Você disser o seguinte, olha, nós estamos fazendo uma reforma do Estado. Nós estamos fazendo uma transição de uma ordem econômica que veio de um regime politicamente fechado, que cuidava de infraestrutura, Siderbras, Eletrobras, Petrobras, Portobras, aquela infraestrutura, aquilo tudo que está no governo federal, são braços do governo federal, e a classe política acabou entrando lá e a confusão está toda lá em cima. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos pegando isso e dizendo, não, todos esses recursos estão indo para abater dívida, bilhões serão liberados para descer para os estados e municípios. Então, a privatização não é uma privatização em si, não é nada ideológico, é uma transformação do Estado. É uma transformação do Estado. A pauta liberal do ministro, que visa abertura econômica, privatizações, reforma tributária com redução de impostos, diminuição da burocracia e aumento da competitividade, vai atingir um ritmo frenético logo após a aprovação da reforma da Previdência, que infelizmente depende do lerdo, aloprado e ineficiente Congresso Nacional. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há 2 meses, 3 meses à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. Enquanto o Brasil segue respirando por aparelhos, com dezenas de milhões de desempregados e em meio à votação de um dos projetos mais importantes da história do parlamento, os representantes da sociedade, eleitos para trabalhar em prol da população brasileira, saem de férias e atrasam ainda mais os sonhos dos 200 milhões de trouxas.
é lamentável. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, 6 distribuidoras de gás, 1 produtora de petróleo. Nós precisamos de competição. Enquanto o Brasil sofre com a falta de empregos e mira os olhos na votação da reforma da Previdência, pré-aprovada na Câmara dos Deputados, corre pelos escaninhos da casa um projeto que amplia em 85% o valor do fundo eleitoral. Dinheiro público que será utilizado para bancar as campanhas dos candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nos mais de 5.000 municípios brasileiros. De acordo com a proposta incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, o montante saltará de 2 bilhões para 3,7 bilhões de reais. Esses números exorbitantes demonstram o tamanho da fome dos partidos políticos brasileiros e dão pistas também do motivo de termos tantas agremiações políticas no Brasil. Atualmente existem 33 partidos no país e existe no TSE uma lista com mais de 70 pedidos de registro de novas legendas para aumentar o número de facções criminosas legalizadas. Entre os proponentes a conquistar uma vaga no covil parlamentar estão o Partido Alternativo do Trabalhador, os Iguais, o Partido das Sete Causas, o Partido Nacional Corintiano e por aí vai. O artista plástico e escritor Marco Angeli expressou sua indignação, que é a mesma de toda a sociedade brasileira, com a descarada farra com o dinheiro público, anunciada agora na forma de fundo partidário bilionário para as eleições municipais de 2020. Fundo sem fundo, máquina de fabricar corrupto. Quando se trata de encher os próprios bolsos com grana alheia, do povaréu pagador de impostos e outros, a politicalha não tem escrúpulo algum e nem memória. É capaz de negar a evidência mais cristalina. E uma evidência mais do que cristalina é a de que o presidente eleito Jair Bolsonaro não gastou quase nada em sua campanha. Outros deputados e senadores eleitos com enorme número de votos também tiveram campanhas modestas. Para o mal político, como Geraldo Alckmin, por exemplo, de nada adianta despejar milhões numa campanha. É jogar dinheiro fora, ou no bolso de gráficas fantasmas, empresas de fachada e um bando de corruptos que circulam dentro dos partidos em época de eleições. O povo, ora, o povo, não ganha nada com isso. Pelo contrário, paga para ser engabelado por campanhas mentirosas e que sempre prometem o que jamais será cumprido. Ser partido político é um grande negócio no Brasil, ganhando ou perdendo, não importa. O importante é vender espaço em TV, superfaturar trabalhos de propaganda, negociar apoios e alimentar essa enorme e insaciável máquina de vagabundos. É e sempre foi uma farra, mas essa farra só é possível com dinheiro público, dinheiro dos brazucas que suam a camisa todo santo dia. Assim, impressionante ver o porquinho da Índia da Câmara dos Deputados negar a evidência mais evidente e defender na cara de pau o aumento do fundo eleitoral de 2020. Maia defende o aumento de 1,7 bi para 3,7 bilhões. Bagatela. Se trata, evidentemente, de uma espécie de banco para financiar e fabricar corruptos. O mesmo do mesmo. Mas não foi para isso que o povaréu indignado votou em Bolsonaro. O povo votou pela mudança, e a mais fundamental de todas parece ser fechar definitivamente as portas dessa verdadeira fábrica de ladrões, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado em 2017 para driblar a proibição das doações de empresários. Essa grana despejada não traz benefício algum para a nação, pelo contrário. Jair Bolsonaro, eleito com uma verba irrisória, é prova disso. E Dilma, a louca, que torrou milhões numa campanha falseta, talvez uma das mais desonestas da história do Brasil, é a prova do inverso. Sobre o dinheiro gasto na campanha do poste sem luz de Lula, ninguém sabe e ninguém viu. Tá no ralo da corrupção, exatamente onde estarão os 3,7 bilhões que o gordinho cara de pau da Câmara quer para 2020. Em tempo, aumento de 2 bilhões para aumentar leitos em hospitais ninguém defende, não é mesmo?